Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito, que eu tenho falado sempre sobre o tumor, como enfrentar todas as adversidades, tudo que está acontecendo relacionado a isso. E, assim, depois de muito refletir, eu decidi mudar um pouquinho o rumo da conversa. Eu acredito que a gente precisa ter fé em alguma coisa. Não sei no que vocês acreditam. Eu sou uma pessoa que fui batizada no catolicismo, porém eu sigo a doutrina espírita. Gosto muito de Allan Kardec, eu leio muito o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sigo a doutrina que é falada aqui, que aqui seria uma tradução da Bíblia, vamos assim dizer. E diante disso, eu tento viver de acordo com o que eu aprendi e aprendo diariamente com o Evangelho, tá? Então, assim, eu vou ler uma passagem do Evangelho e espero que vocês gostem. Comenta aí, independente da sua religião. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando estou falando de Deus, estou falando de Jesus, estou falando de amor. Aqui eu não falo que é referente à religião, é só referente ao amor. Então, como eu aprendi, nós pegamos o Evangelho ou a Bíblia, o que você acreditar que seja melhor a sua leitura, para se conectar com Jesus. E, no caso, eu abro aleatoriamente, como eu aprendi. Então, a gente abre e faz a leitura. A leitura de hoje é obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação das virtudes, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas que levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou um movimento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós que somos guias da humanidade, em marcha, chicotearemos e faremos a sua vontade rebelde, como um duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Ou seja,
A doutrina sempre ensina que nós devemos ser obedientes e resignados às virtudes que são muito ativas, embora os homens confundam que as pessoas têm que obedecer simplesmente abaixando a cabeça e fazendo a vontade do outro. E não é isso. Nós temos que obedecer às leis divinas. Nós temos que obedecer o amor ao próximo. Nós temos que tratar o próximo como nós gostamos de ser tratados, como nós gostaríamos de ser tratados. Então, assim, não é obedeceis e seis resignados e seis resilientes referente à vontade do outro. Não, é ser resiliente àquilo que nós somos. Então, assim, se você é uma pessoa dócil, você não tem que deixar de ser dócil pela vontade do outro. Você não tem que fazer exatamente o que o outro quer. Nós temos que ter o consentimento do nosso coração, porque são forças ativas que levam o fardo de provas à revolta insensata. Então, assim, ele diz que o poltrão não pode ser resignado, ou seja, aquela pessoa que acha que manda em tudo e tudo mais, ele não vai ser resignado nunca, ele não vai querer ser resignado, pelo fato de que ele é orgulhoso demais para isso. Então, nós temos que temos que fazer a nossa resignação, o nosso amor brilhar no seio da humanidade abatida, o sacrifício da renúncia e a sensualidade. Ou seja, a gente tem que renunciar aquilo que não é pra gente, aquela sensualidade, aquilo que vai provocar o outro. Não, nós temos que ser nós mesmos, pessoas simples, pessoas que aquilo que nos faz bem. Me faz bem ser como eu sou, me faz bem ter as minhas plantas, me faz bem ter os meus bichos, me faz bem estar com a minha família de sangue, a minha família que foi a família que você adota como sua, como amigos que são como irmãos em determinados momentos, porque ninguém é de ninguém, ninguém tem que obedecer a ninguém. Nós temos que ser resignados e aquilo, a partir do momento em que você está invadindo o espaço do outro, você já perdeu a sua razão. Então, nós devemos cuidar do nosso espaço, cuidar de nós mesmos, sermos obedientes às nossas vontades, aos nossos impulsos, sermos resignados sem machucar ou magoar o outro, certo? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos ser obedientes às vontades divinas, vamos ser resignados, vamos ser mansos e vamos tentar ser pessoas que não magoem, não ofendam o outro. Toda vez que formos falar uma verdade, que essa verdade é nossa, não é a verdade do outro. Se vamos criticar alguma coisa no outro, será que não estamos criticando algo que nós fazemos e que nós julgamos errado e que o outro está fazendo igual? Vamos pensar, vamos primeiro nos analisar antes de julgar o outro, antes de massacrar o outro, antes de falar as nossas verdades para o outro, porque muitas vezes aquilo que você está vendo, que é a sua verdade, não é a verdade do outro, certo? Não vamos magoar ou machucar o próximo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentem, né, alcançar Deus, alcançar Jesus e ter um pouco de fé. Vamos ser pessoas mais resignadas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!